Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana a gente desatracou do Porto de Santos e veio atracar aqui no estado do Espírito Santo, mais especificamente em Aracruz, Barra do Riacho, para eu conversar com Alexandre Bilot. Maxwell, antes da gente falar um pouquinho de porto de logística, eu preciso dizer que é uma alegria nossa tê-los aqui no nosso terminal em Barra do Riacho. Mas muito bom ter você aqui. É isso aí, e a gente veio para cá para entender como é que as operações portuárias no Brasil estão se desenvolvendo. E eu vou começar logo com uma provocação, porque isso é importante para o desenvolvimento do nosso setor, Alexandre. A gente bem sabe que o Porto de Santos está gargalado, né? Nós surfamos uma onda, já pontuei isso publicamente, de concessões no nosso país, a gente conseguiu resolver e destravar essa agenda das concessões, mas esquecendo que obrigatoriamente, por meio de tantas concessões, a infraestrutura iria em algum momento impactar. Ou seja, hoje tem muito terminal, tem muita operação portuária e a infraestrutura completamente colapsada. Isso é uma particularidade somente do Porto de Santos? Ou aqui também você enfrenta esse desafio? E como é que você avalia o Brasil de um modo geral? Eu concordo com você que dentro desse processo de inovação e construção da infraestrutura que a gente tem hoje, a gente vem ao longo de décadas superando desafios. Alguns modelos estão postos aí e apresentados como bem-sucedidos. Eu costumo dizer que até mesmo a configuração de portocéu conectado lá, surgindo como um contexto de porto-indústria ainda na década de 70, e até hoje esse modelo a gente vê implementado de uma forma geral pelo agronegócio, principalmente pelo setor de celulose, como um caso bem sucedido. Hoje eu digo que este setor não enfrenta tanta dificuldade para o escoamento dos seus produtos como outros vivem. Mas, obviamente, a gente vê uma infraestrutura portuária estabelecida e em formação, mas a gente enfrenta gargalos e conexões, né, para acesso onde estão acontecendo a produção desses principais produtos. Ainda bem que a gente já constatou isso. Eu fico acreditando e acredito, pela convivência que a gente tem tido, que cada vez mais tem falado sobre as necessidades da gente, em conjunto, encontrar soluções para destravar. Porque eu também acredito que brevemente a economia, de uma forma geral, tenderá a demandar de uma logística cada vez mais eficiente, até por conta da globalização geral e da necessidade de se colocar esse produto ou recebê-los, né, nesse comércio exterior cada vez mais veemente. Então, assim, eu vejo uma dificuldade na logística de acesso em estágios e níveis diferentes, né? Aqui no Espírito Santo, eu acredito muito que a gente está diante de uma bela oportunidade para não cometer os mesmos erros cometidos no passado, em que um porto chega, se estabelece num primeiro momento enquanto uma proposta de solução e querido por todos, mas por falta de planejamento a gente costuma dizer que ele acaba sendo abraçado por toda uma infraestrutura não conectada ao porto, as cidades acabam se formando no seu entorno e no futuro isso se torna um problema. Aqui no Norte Capixaba eu fico feliz em ver uma conexão e uma aliança público-privada pensando no futuro para que a gente se posicione numa solução logística. O Brasil escolheu o modal rodoviário num passado não muito distante porque nós tínhamos pressa de crescer. O Brasil precisava crescer e obrigatoriamente o modal rodoviário era o modal que era mais flexível para esse tipo de condição. A gente ainda continua perpetuando, né, de uma maneira significativa o uso desse modal rodoviário no nosso país, não distinguindo esse modal, muito pelo contrário, até porque faço aqui a referência a esse modal por ter ajudado o Brasil no seu crescimento, mas hoje a gente tem uma alta demanda. Como é que a gente impulsiona o modal ferroviário para que a gente possa
contribuir nesse desenvolvimento que a gente está pontuando e como é que está a questão da cabotagem aqui no teu terminal. O uso da cabotagem também é algo que vai contribuir para esse desenvolvimento. A gente precisa olhar com mais carinho para esses modais, não só o rodoviário, o ferroviário, mas também o marítimo. Não tenha dúvida, pessoal. Eu concordo contigo de que a gente está diante de uma necessidade sobre o risco de colapso ainda maior se a gente não olhar para a ferrovia e aumentar a nossa malha ferroviária, promovendo aí um modelo de, caso o Estado não tenha a condição de fazê-lo, dentro das concessões, para que a gente consiga fazer o transporte de carga de uma forma mais eficiente, mais segura e também combinada com o modal ferroviário, porque eu acredito que em determinadas situações ele é necessário até mesmo nessas conexões. Então, assim, enquanto um ponto de atenção que a gente vai ter, que temos que ter e superar para os próximos anos é como é que a gente melhora essa conexão ferroviária. E é interessante sua pergunta e a reflexão em relação ao nosso terminal, porque desde 1978, quando ele surgiu, ele já surge com uma conexão ao ramal ferroviário. Desde então, desde esta época, um dos nossos acionistas, que é a Cenibra, transfere 100% da sua carga da sua planta que está lá em Ipatinga para Portocel através do modal ferroviário. Daí você imagina a necessidade de cada vez tornar esse fluxo mais eficiente com uma malha cada vez mais eficiente para que você consiga fazer esse transporte todo. Então, o porto surge ferroviário e conexão muito próxima das principais rodovias. Mesmo assim, e olhando para um contexto de logística geral, no início da década de 70, aqui também começou a ter o transporte em barcaças oceânicas, que foram utilizadas... Então, isso da cabotagem. Isso, do sul da Bahia, trazendo um contexto e um complexo de barcaças, trazendo madeira e um outro, trazendo 100% de uma celulose produzida pela Veracel, que está lá localizada em Eunápolis, no sul da Bahia. A cada 48 horas a gente recebe uma barcaça aqui em Portocel, transportando 7 mil toneladas de carga. 100% dessa planta que produz algo aproximadamente de 1 milhão e 100 mil toneladas por ano. Então, assim, em Portocel hoje, eu fico vendo uma conexão um desenho logístico que pode ser e deve ser replicado para um contexto portuário de uma maneira geral. Conexão com as principais rodovias para o transporte rodoviário, porque sim, ele é necessário a depender do volume e da condição. Conexão com uma malha ferroviária que precisa ser cada vez mais eficiente, precisa ampliar as suas conexões e a sua quilometragem, né, para acesso ao Brasil de uma forma geral, e também a cabotagem como uma ferramenta para o transporte na costa capixaba. E, obviamente, tudo isso entrando ou saindo através das operações de longo curso. A gente pode dizer que existe um mar de oportunidades quando a gente olha para um terminal multipropósito, uma vez que o Porto de Santos, por ser o maior do hemisfério sul, recebe uma demanda significativa e a gente vem crescendo efetivamente com o nosso agronegócio. O Santos vem escoando, mas nós temos demanda para outros portos também. O terminal de uso privativo, né, ele tem a possibilidade de se tornar um terminal multipropósito e contribuir com esse agronegócio, não só um commodities de um modo geral, mas pensando um pouquinho, né, para frente, estou imaginando aqui algo em torno de 10 anos, para que a gente possa verticalizar algumas operações, contribuindo para essa relação do porto-indústria e gerando muito mais empregos para o país de um modo geral. Como é que você olha para os próximos 10 anos? Né? A gente sabe quais são os desafios agora, né? O que está latente aí, o que está doendo. A infraestrutura dói e dói muito. Talvez a gente consiga endereçar, mas a verticalização e essa relação do porto com a indústria, com esse foco que eu te pontuei, é o caminho para daqui 10 anos? Sem dúvida. A gente é encantador ver como é que o Brasil, através do investimento em tecnologia, do capital privado de grandes empresas dentro do setor do agro, promovendo investimento e desenvolvimento, a gente observa que ano após ano a gente supera as expectativas que tínhamos em relação ao que seria a safra, né? Sim. Então, antes se via um dobrar de volume anual. Em 10 anos, a gente vê que a gente alcança isso num período muito menor. Obviamente, resultado de
uma gestão desses ativos de uma forma geral e de investimentos que tem trazido resultado. Porque é demanda. É óbvio. É demanda, muita demanda. E aí o que a gente fica vendo, né? Obviamente o Porto de Santo com os seus desafios, mas eu acredito também que está encontrando suas soluções. Mas aqui em Barra do Riacho, a Portcel vem desde 2019 pensando no seu futuro enquanto um posicionamento. Obviamente a gente enxerga que plantas de celulose, que hoje é a carga principal, já estão sendo posicionadas em outras regiões do país, onde até mesmo o escoamento naturalmente acontece por outros portos. E aqui a gente, desde 2019, tem procurado se posicionar para otimizar ainda mais esse ativo e, por que não, expandi-lo. Obviamente, quando eu olho a condição de um cenário para o agro e uma solução para toda a região no raio médio de 1.200 quilômetros, é o que a gente tem colocado como alvo e desafio nessa nossa estratégia. Mas não só isso, porque aí quando você olha esta região, eu costumo dizer que ela tem oportunidades e alavancas diferenciadas dentro dessa janela. A gente tem um complexo portuário em funcionamento e um complexo portuário a ser desenvolvido e além de um complexo em construção. Quando eu falo estabelecido, estou me referindo a Portcel e aqui dentro também a um terminal de gás. Ao lado é uma área a ser desenvolvida pela VPorts, a primeira concessionária, a Autoridade Portuária Privada do país. Ao nosso lado, o Porto da Imetame sendo construído. Então há um complexo, uma infraestrutura portuária. Não para por aí, a gente tem retroárea para um crescimento planejado, não para por aí, a gente tem a conexão com as principais rodovias e conexão ferroviária, não para por aí, somos o último município sentido ao sul que está abarcado pela Sudene, não para por aí, Maxwell, temos a primeira ZPE privada a ser estabelecida aqui, então, além disso, uma relação público-privada extremamente positiva, sadia, que está se desafiando a pensar esse futuro de forma estruturada e planejada, até mesmo com a constituição do Parque Log, o Parque Logístico, que é uma aliança que está pensando nesse desenvolvimento. Então, quando eu olho para tudo isso combinado, eu fico confortável em dizer que nós aqui, o Espírito Santo, e principalmente essa região norte, está diante de uma oportunidade para, sim, se posicionar como uma solução logística para atores interessantes. Não só para a América Latina, mas para o mundo também. Uma solução logística diferenciada e até mesmo, por que não, um case daqueles que aprenderam com os erros do passado. Canadá é o problema aqui? Não. Dentro dessa condição de crescimento, não será. A gente muito próximo aqui, na condição de expansão, já encontra naturalmente profundidades ali na casa dos 15 metros, sem precisar nem dragar. Michel, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quando o papo é bom, o papo é técnico, tem conteúdo, passa muito rápido. Mas eu quero trazer a visão também do executivo, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, um mundo extremamente competitivo, além de competitivo, um mundo completamente polarizado politicamente falando, que interfere nos negócios de uma maneira geral, um mundo que está caro, né? A gente bem sabe disso, na Europa está muito caro, os Estados Unidos muito caro, a Ásia muito caro, o que não é diferente aqui no Brasil e a gente sofre os reflexos disso e toda essa receita de bolo, se assim eu posso dizer, faz com que, evidentemente, as nossas operações portuárias tenham de ser eficientes para que nós possamos ser obrigatoriamente competitivos. A flexibilização da nossa legislação e da regulação com um olhar para o negócio vai ajudar com que a gente faça esse enfrentamento desse mundo novo que surgiu, ou seja, sem interferência como a gente tem hoje do governo em determinadas questões que não fazem o menor sentido. Vou exemplificar. A verticalização, né? Então a gente olha muitos negócios verticalizados, a gente olha para o container com uma regulamentação que inflexibiliza, a gente olha a indústria sucateada e, consequentemente, para que a gente possa impulsionar e atrair esses investimentos que a gente está colocando, a gente precisa ser competitivo em relação ao mundo. Como é que o executivo está olhando essas questões? Boa pergunta, Maxwell. Eu digo que, enquanto sociedade, de uma maneira geral, a gente ainda vive alguns dilemas
por não ter escolhido ou decidido claramente qual é o papel do Estado. Muito bom. Exatamente isso. Na nossa condição. E, infelizmente, a gente acaba vivenciando políticas de governo e não de estados relacionadas ao tema, o que faz com que a gente avance e volte. Isso, de uma forma geral, é ruim. Né? Desculpa fazer o recorte, eu tenho a mesma sensação. Parece que a gente resolve um problema e daqui a pouco ele volta à mesa de novo para que a gente resolva. É aquela sensação de marcar a reunião para agendar a data da próxima reunião. Bem bom exemplo. Então, assim, eu, enquanto um executivo dentro de um terminal de uso privado, eu tenho uma visão muito conectada às lentes com as quais eu vejo o mundo. E eu vejo o mundo todas as vezes em que a iniciativa privada tem a oportunidade e é responsável e sustentável no tempo, como é o nosso caso, a gente vê muito mais agilidade para a tomada de decisão, a gente vê a condição e a possibilidade de trazer mais eficiência e, de uma forma geral, ao final, distribuir renda e ser competitivo dentro de um mundo que é globalizado. Então, eu acredito que a gente tem sim que fazer esses enfrentamentos, a gente tem que ter flexibilidade na discussão dos marcos regulatórios nas mais variadas frentes e nos mais variados stakeholders que se relacionam com a logística e principalmente com o porto, para, com muita sabedoria, promover discussões e alinhar, porque é aquilo que a gente vai perseguir. Porque o pior que pode ter isso tudo é a famosa insegurança jurídica. Como é que você vai planejar se você fica à mercê de alterações de coisas que anteriormente estavam pacificadas? E eu costumo dizer que a gente vai ter que fazer esse enfrentamento para trazer eficiência para o setor portuário. De uma forma geral, a gente ainda é conservador na implementação de tecnologias inovadoras que a gente já enxerga em outros setores. Aqui em Porto Céu a gente está se desafiando nesse sentido, a gente está trazendo inovação e buscando trazê-la não só para melhoria contínua, como para solução de dilemas e problemas, e certamente algumas discussões sobre os aspectos de regulação e funcionamento delas haverá de existir. O que a gente não pode transformar são essas discussões em discussões infindáveis, para que no final do dia a gente perca essa jornada de inovação. Então, assim, aqui em Porto Céu, a gente quer sempre manter uma discussão e uma reflexão responsável, estamos implementando um veículo autônomo, fizemos uma discussão responsável, um belo case de uma utilização de um spreader automático, fizemos uma discussão e estamos fazendo de trazer inteligência, o uso da inteligência artificial para todo o monitoramento de câmeras para poder fazer uma gestão profissional, uma gestão portuária adequada. E segura. E eu acredito muito que no final do dia aumenta o nosso nível de competitividade, aumentando o nosso nível de competitividade, aumenta a capilaridade e o aumento da movimentação do porto. Aumentando a movimentação do porto, a gente gera emprego e renda e desenvolvimento para a região, e fazendo isso tudo de forma responsável e sustentável. É nisso que eu acredito e é para isso que nós estamos trabalhando. Quero me aprofundar, vou pedir para a produção, eu quero estourar o tempo um pouquinho, porque realmente o conteúdo é importante. Eu já tornei isso público também, Alexandre. Muitas vezes a gente fala na terceira pessoa do governo federal, né? E a gente muitas vezes não endereça. Então eu particularmente venho endereçando. Então assim, a responsabilidade é da ANTAC, é do Ministério de Portos, a responsabilidade obrigatoriamente tem que ser da NTT, e a gente endereça isso principalmente para essa alta audiência que a gente tem. Quando a gente fala, né, você pontuou na tua fala, algumas situações na terceira pessoa, é a organização do setor privado? É isso que a gente precisa fazer para fazer os enfrentamentos que são necessários? Ou seja, nós do setor privado, né, ou seja, vocês do setor privado, precisam fazer esta organização para que a gente possa debater com esses órgãos anuentes que são responsáveis pelos seus quais, né, regulamentação, agência terrestre, entre outras condições, e assim a gente consiga efetivamente avançar nessas pautas que são necessárias para o nosso país. Claro, eu acredito que o modelo associativista é estabelecido através dessas entidades que nos representam como fundamental para que aquelas pautas que são comuns, e a gente tem várias delas, sejam endereçadas e acompanhadas, até mesmo para que de uma forma muito pragmática a gente demonstre a pujança e a relevância do que é o setor
portuário e logístico para o Brasil e o quanto que ele pode ser fundamental nessa virada de chave para uma sociedade cada vez mais inclusiva e que a gente cresça enquanto nação, né? Então, sim, eu acho que o setor privado tem amadurecido, tem se consolidado, a gente ainda tem oportunidades, às vezes, até mesmo pelas dimensões, a gente fique acreditando que todas as soluções estarão somente em Brasília. Eu acredito que é um equívoco, não necessariamente. Concordo. Então, dentro das associações, a gente vem discutindo alguns temas que sejam regionalizados. Na ATP, que é a Associação de Terminais Privados, a gente tem aqui constituído o Centrário, Espírito Santo, só para citar um exemplo, bem bom modelo. E aí sim, as pautas que são da região, a gente traz para cá e aí a gente vai discutir com o executivo estadual, com o executivo municipal, com os atores dos órgãos reguladores que estão aqui localizados, porque aí sim eu acho que essa aproximação faça com que no ver e agir fique muito mais fácil, a gente consegue sensibilizar, mas obviamente não é não é ou regional ou nacional, eu acho que tem que ser o tem que ser no nacional e também cascateado no regional. É isso, e conta com o Porto 360, que a gente precisa trazer isso a público para que a gente possa contribuir, não só com o público, mas também com o privado, para que a gente faça o desenvolvimento que é necessário. Para finalizar, prometo, já que você falou em tecnologia, inovação, inteligência artificial, como é que a gente atrai essa nova geração para atuar no setor portuário? Uma geração que hoje não está com foco muito no trabalho braçal. A gente veio de uma geração que tinha obrigatoriamente um trabalho braçal significativo e contribuiu para o desenvolvimento dos portos. Não é demérito, muito pelo contrário, não estou pontuando isso. Essa geração ela está hoje se aposentando, a nossa geração no mercado fazendo aí o balance, né? O balanceamento entre essa geração que está deixando para atrair essa nova geração que está chegando no mercado em um mundo completamente tecnológico e disruptivo. Qual é o segredo que a Portocel está atuando para atrair essa nova geração? Eu acredito que até mesmo através, eu preciso registrar a forma e a abertura que você dá para a questão das discussões portuárias e logísticas, né? Que eu acho que assim também é um canal, é mostrar que a logística e os portos brasileiros não estão restritos àquelas imagens lá de trás, onde era necessária a movimentação quase que de uma forma braçal às cargas. Então, assim, os portos, de uma maneira geral, talvez até mesmo pela sua própria sobrevivência, eles estão tendo que fazer todo um movimento de conexão, olhando esses processos de inovação, trazendo processos cada vez mais leves. Obviamente, a gente só consegue fazer isso colocando as pessoas no centro. Isso é através das pessoas que a gente vai entregar resultado. Então, assim, a imagem que aqui a gente pretende passar para atrair esses novos colaboradores é de que aqui, sim, a gente consegue promover reflexões e tratar problemas complexos de forma disruptiva. A gente acredita que as pessoas que estão aderentes aos nossos valores, independentes da sua idade ou da sua faixa etária, poderão participar de uma jornada de transformação de um porto de 47 anos que nasceu dentro de uma filosofia conectada a uma cadeia logística de porto-indústria, porque era assim na época, mas um porto que nesse momento está ressignificando sua história, querendo construir uma jornada de expansão e crescimento, não só em Barra do Riacho, mas por que não no Brasil e fora do Brasil. Então é assim, a gente quer fazer com que aqueles que estejam sonhando assim como nós em entrar nesse barco para ajudar a remar, que venha. Garanto que vai ser bem reconhecido e vai ser uma jornada massa. Esse ano eu lanço o meu segundo livro, eu já estou escrevendo o meu terceiro livro. O terceiro livro, o título a princípio é O que Vi e o que Vivi nos portos do Brasil e do mundo. O que eu vi e o que eu vivi aqui no teu terminal é um terminal moderno, onde eu vi a inclusão, onde eu vi valores, onde eu vi tecnologia, onde eu tive a oportunidade de conhecer as tuas operações e olhar principalmente um setor que vem contribuindo, como a gente bem sabe, para o Brasil, mas não de uma forma única e exclusiva como era somente o Porto de Santos. A gente olha os portos do Brasil se desenvolvendo. Isso é sinônimo de oportunidade e, além disso, de turismo
de negócios é o que a gente encontra em todos os portos no qual a gente visita no mundo também. Encerrei a minha visita aqui, uma muqueca capixaba e uma muqueca de banana. Isso também é turismo de negócio. Alexandre, obrigado pela recepção do Porto 360 entrevista aqui no teu terminal. Foi um prazer e um orgulho enorme a gente ver o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, também dentro do setor portuário brasileiro. Obrigado, Maxwell. Esteja certo que a gratidão é toda nossa, principalmente pelas palavras direcionadas ao nosso terminal, como eu costumo dizer, a nossa querida Portcel. Tenho certeza que vou estender a esse time campeão, que com um claro propósito e muita dedicação tem feito tudo isso que você aqui presenciou. Obrigado pelo carinho de sempre e já aguardamos a próxima visita. Aí, o carinho e a paixão é pelo setor portuário. Eu vou ficando por aqui sempre, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio